Bem-vindos a mais uma videoaula da ODS 11. Essa é a nossa segunda e última aula e nós vamos falar da meta 11.6 até a meta 11.c. Então vamos lá para a meta 11.6. Agora vamos lá para a meta 11.6. O objetivo dela é até 2030 reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, à gestão de resíduos municipais e outros elementos. Agora, alguns conceitos são importantes para a gente entender mais sobre esse assunto. Índices de qualidade do ar. Índices de nível de poluição do ar numa determinada zona, podendo considerar o nível de concentração atmosférica de poluentes como ozônio, monóxido de carbono e material particulado. Outro conceito é o de gestão de resíduos sólidos, que são políticas de coleta de tratamento de lixo sólido e semissólido, proveniente das residências, das indústrias, dos hospitais, do comércio, de serviços de limpeza urbana ou de agricultura. Outro conceito é a cobertura de serviços de saneamento ambiental, que é a proporção de domicílios que são atendidos com serviços de água encanada, coleta e tratamento de esgoto. Os indicadores dessa meta são dois. Primeiro é a proporção de resíduos sólidos urbanos regularmente coletados e com destino final adequado no total de resíduos sólidos urbanos gerados por cidade. Então, quanto mais resíduos sólidos gerados por uma cidade, que resíduos esses que são regularmente coletados e com destino final adequado, quanto mais a proporção de resíduos com destino adequado, mais nós sabemos que o país está cumprindo a meta, que está alcançando seu objetivo. O outro indicador é o nível médio anual de partículas inaláveis, com diâmetro inferior a 2,5 IUM e 10 IUM nas cidades, população ponderada. Ou seja, quanto menor o nível de partículas inaláveis, mais nós sabemos também que o país está contribuindo para se tornar uma cidade mais sustentável, uma cidade com menos poluição e com uma qualidade do ar melhor para os moradores. Agora, falando um pouco da meta 11.7, o objetivo dela é até 2030 proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiências. Agora, alguns conceitos importantes. Acesso universal ou desenho universal. É a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados na maior medida possível por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específico, não excluindo os recursos de tecnologia que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência quando necessários. Agora, espaços públicos verdes são áreas públicas com avenidas ambientais, como praças, parques, reservas naturais e etc. Os indicadores dessa meta são dois. O primeiro é a proporção da área construída de cidades que é espaço público aberto para uso de todos, por sexo, idade e pessoas com deficiência. Ou seja, o quanto de uma cidade é construída para ser usada por todas as pessoas, o quanto de uma cidade é um espaço público que pode agregar, que pode ser utilizado por todos os tipos de pessoas. O segundo indicador é a proporção da população vítima de assédio físico ou sexual por sexo, grupo etário, pessoas com deficiência e local de ocorrência nos últimos 12 meses. Quanto menor o número de pessoas, mais nós sabemos que a cidade está cumprindo a meta 11.7. Agora, falando um pouco da meta 11.A, ela tem por objetivo apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento. Um conceito importante é a cooperação interfederativa, que é a promoção da articulação entre ações e políticas de diferentes entes federativos, como municípios, estados e União. O indicador dessa meta é um só, que é a proporção de população que reside em cidades que implantam planos de desenvolvimento urbano e regional, que incluem projetos de população e a avaliação de recursos por tamanho da cidade. Então, é qual o número de pessoas que vivem em cidades que têm esse planejamento urbano, quantas pessoas vivem em cidades planejadas. Agora, falando um pouco da meta 11.b,
O objetivo dela é, até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos humanos, adotando e implementando políticas e planos integrados para a inclusão, a eficiência dos recursos, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, a resiliência a desastres e desenvolver e implementar, de acordo com o Marco de Sendai, para a redução do risco de desastres, o gerenciamento holístico do risco de desastres em todos os níveis. Agora, falando desse Marco de Sendai, do objetivo, embora tenha sido realizados alguns progressos em aumentar a resiliência e reduzir perdas e danos, uma redução substancial do risco de desastres exige perseverança e persistência, com foco mais explícito nas pessoas, em sua saúde e seus meios de subsistência, com acompanhamento regular. Baseado no Marco de Ação de Hyogo, o Marco de Sendai tem por objetivo alcançar o seguinte resultado ao longo de 15 anos, que é 2015 até 2030. Redução substancial nos riscos de desastres e nas perdas de vidas, meios de subsistência e saúde, bem como de ativos econômicos, físicos, sociais, culturais e ambientais de pessoas, empresas, comunidades e países. Para que esse resultado seja atingido, foi proposto que o seguinte objetivo deve ser buscado: prevenir novos riscos de desastres e reduzir os riscos de desastres existentes, através da implementação de medidas econômicas e estruturais, jurídicas, sociais e de saúde, culturais, educacionais, ambientais, tecnológicas, políticas e institucionais integradas e inclusivas que previnam e reduzam a exposição a perigos e a vulnerabilidade a desastres. O indicador dessa meta é um só, que é a proporção de governos locais que adotem e implementem estratégias locais de redução de riscos de desastres, em linha com as estratégias nacionais de redução de riscos de desastres. Então, quanto mais os governos locais adotarem essas estratégias de redução do risco de desastres, mais nós sabemos que o país está cumprindo a meta. Agora, falando um pouco da meta 11.c, nas Nações Unidas, ela tem por objetivo apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistência técnica e financeira para construções sustentáveis e resilientes, utilizando materiais locais. No Brasil, o objetivo é apoiar os países menos desenvolvidos por meio de assistência técnica e financeira para construções sustentáveis e robustas, priorizando recursos locais. O indicador dessa meta é apenas um, que é a proporção do apoio financeiro aos países menos desenvolvidos, destinado à construção e modernização de edifícios sustentáveis, resistentes e eficientes em termos de recursos, utilizando materiais locais. Então, é quanto que um país está dando esse apoio financeiro para os países menos desenvolvidos. Quanto mais apoio dado, em termos financeiros, em dinheiro, mas nós sabemos também que o país está cumprindo a meta 11.c da ODS. E agora chegamos ao fim da nossa última aula. Agora nós já vimos todas as 10 metas da ODS 11, e nós já sabemos os indicadores de cada meta, que servem para dizer se uma cidade está ou não cumprindo, está ou não alcançando os objetivos apresentados. Muito obrigado pela presença, pela participação. Como sempre, o e-book da nossa disciplina, do nosso curso, vai estar disponível na descrição do vídeo. Então, muito obrigado.